A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta aqui para dar continuidade à nossa matéria Administração Eclesiástica, aqui do curso básico do Seminário Teológico Rema. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a administração e a Bíblia. Vamos verificar o que a Bíblia fala sobre administração, se aqueles conceitos que nós aprendemos, se eles podem ser aplicados ou não, se a Bíblia tem coisas para complementar. Então a gente vai estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho melhor o que a Bíblia fala sobre administração. Vamos lá? Bom, a Bíblia ela está repleta de histórias e de ensinamentos sobre administração. Essa aqui é a grande verdade. Personagens como Noé, Moisés, Josué, Daniel e José e tantos outros, eles deixaram um legado poderoso que é capaz de ajudar a qualquer administrador da atualidade. E mas só que você vai perceber ao longo do discorrer da Bíblia que o próprio Deus, ele sempre demonstrou seu gosto pela organização, que é uma característica da administração. Ainda no princípio de tudo, Deus transformou a confusão do caos, lembra? Gênesis no capítulo 1, versículo 2, que diz: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo." Quer dizer, Deus pegou o caos, o vazio, e transformou na beleza da organização. Quer dizer, ele pegou e transformou aquilo na criação. Está lá, capítulo 2, versículo 1, que diz: "Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados." Gênesis 2, 1. Então você percebe que Deus, ele gosta da organização. Isso é tão, dá para se perceber de maneira tão notável isso, que Deus ele colocou um administrador para tomar conta de tudo. Está no texto. Diz lá, ó: "O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele." Gênesis 2, 15. Então, desde a criação, a gente começa a perceber que Deus ele tem o prazer da organização. Ele gosta das coisas certinhas, tudo no seu devido lugar. Mas há outros detalhes mais que a gente pode ver ao longo da Bíblia que nos mostram isso. Você quer ver só? Por exemplo, quando você vê lá em Números no capítulo 3, tem a divisão do trabalho dos levitas. Você vai ver lá Deus falando com Moisés, dando a ele a instrução de que os levitas deveriam cuidar do trabalho sagrado, do tabernáculo, da tribo dos levitas sairiam os sacerdotes. Mas ele é tão específico que ele determina que cada grupo familiar de levitas teria uma função específica. Você teria uma família que cuidaria lá das cortinas, das luminárias, outro ia cuidar do incenso, cuidar do altar. Então, há uma organização que é determinada pelo próprio Deus. Você vai ver também a organização lá na igreja primitiva, quando o Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele vai falando sobre a organização da igreja, sobre a questão de como as pessoas deveriam se portar, sobre a questão das línguas estranhas. E ele fala o seguinte: olha, o culto tem que ser feito com decência e ordem. Dá para ter profecia, dá para ter língua estranha, mas tudo tem que ser feito com decência e ordem. É possível a gente ver também esse princípio de organização na sequência das trombetas do Apocalipse. Apocalipse 8, 9. Você vai ver que tem 7 trombetas e cada uma é tocada no seu próprio tempo, no momento certo. E cada uma traz consigo um castigo para a humanidade, um juízo divino. Então você percebe que há uma maneira correta de ser feita. A gente poderia ficar aqui falando horas sobre determinadas desses conceitos, sobre a maneira como Deus gosta das coisas organizadas, de como Deus prima por esses aspectos. Mas aí a gente acabaria ficando o resto da noite falando sobre isso. Como a gente precisa dar continuidade, eu vou falar agora com vocês sobre os termos bíblicos para a administração ou administrador. A gente vai ver que tem alguns termos bíblicos que vão nos ajudar a entender como a Bíblia trata esses princípios de administração, administrador. As palavras vão ser bem parecidas. Vamos ver lá. O primeiro termo é epitropos, que significa gerente, chefe ou mordomo. O segundo termo é oikonomos, que significa administrador ou mordomo.
Há um texto de Paulo em que ele utiliza os dois termos, dando algumas pequenas nuances de diferença, mas você vai ver que eles estão bem interligados. Olha só o texto aqui, ó. Gálatas 4, de 1 e 2. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães, epitropos e administradores, oikonomos, até o tempo determinado por seu pai. Gálatas 4, 1 e 2. Você vê que a palavra epitropos ali foi traduzida como guardiães, ou guardiões, é a mesma coisa, tá? Guardiães, epitropos, e oikonomos foi traduzido como administradores. Então são as palavras bem próximas. Acontece que essa palavra oikonomos é a palavra mais comum. Ela é usada com muito mais frequência e ela tem várias traduções de acordo com o texto que é utilizado. Por exemplo, eu botei aqui para vocês, ó, ele no 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 2 e Tito 1,7, você vai ver que essa palavra oikonomos aparece como despenseiro ou encarregado. Você tem também aqui curador em Gálatas 4:2. Aparece também como procurador ou tesoureiro, Romanos 16:23. E aparece como mordomo, principalmente, essa é a como mais aparece, é mordomo, Lucas 12:42, Lucas 16:1, 16:3 e 16:8. Então você começa a perceber que existe a utilização dessa palavra, dando sempre o entendimento que é aquele entendimento original da palavra administrador. Ainda lembra? Administrador, ad, mais minister. Ad junto, ministro, servir. Então, servir junto é aquele conceito de alguém que serve junto a alguém. É o princípio de alguém que cuida daquilo que não é seu. É o despenseiro, o encarregado, o curador, o tesoureiro, o mordomo, eles fazem esse tipo de serviço. Eles cuidam de coisas que não são suas. Então, é o princípio do termo administração. As traduções mais modernas para essa palavra oikonomos vão trazer a palavra administrador. Você vai ver, por exemplo, essa palavra na NVI, traduzindo oikonomos como administrador. Assim, a gente entende que o oikonomos é o encarregado por cuidar dos bens de uma casa que não é sua. Essa ideia do oikonomos, esse nome, né, ele nasce da ideia do escravo nascido em casa. Quando um senhor tinha lá os seus escravos, então ele tinha um escravo que nasceu em casa. Então ele foi criado ali pelo senhor e ganhou confiança e ele acabou se tornando um administrador dos bens do seu senhor. Ou então um escravo que, ainda que nascido em casa, foi comprado, mas que ganhou essa confiança. Foi o caso, por exemplo, de José. José foi comprado lá por Potifar e, com o tempo, demonstrou a sua capacidade administrativa. E Potifar confiou tanto em José que a Bíblia vai dizer que Potifar não tinha ciência do que tinha na casa dele, do que era comprado, do que era vendido, o número de escravos, do que cada um fazia. Ele não sabia de nada. Tudo ficava a cargo de José. Então ele era um oikonomos, ele era um encarregado de cuidar dos bens de uma casa que não era dele. Esse conceito vai ficar mais claro para a gente entender quando a gente pegar a origem da palavra oikonomos, que é a mesma origem da palavra oikonomia, que vem do grego oikos, que é casa, mais nomen, que é gerenciar, colocar em ordem. Essa palavra nomen, ela vem de nomos, que é lei. Então você tem o conceito de que oikonomia é trazer a lei para a casa, gerenciar a casa. Dessa palavra oikonomia nasceu uma palavra que você conhece bem, que é economia. Então, lembra quando você pensa assim, caramba, a coisa está apertada, eu preciso economizar dinheiro? Você está fazendo o quê? Você está administrando dinheiro. E parou de cair água aqui. A gente tem que economizar água. O que você vai fazer? Você vai administrar a água. Então é o mesmo princípio, administrar da economia e economia. Essa palavra oikonomia, ela geralmente é traduzida como mordomia ou administração. Você vai encontrar essa tradução lá em Lucas 16:2, 16:4 e 1 Coríntios 9:17.
Mas você também encontra como dispensação. Está lá em Efésios 1:10, Efésios 3:2, 3:9 e Colossenses 1:25. Embora, né, o sentido original dessa palavra dê essa ideia de um trabalho realizado por um servo, cuidando dos bens da casa do seu senhor, esse conceito vai ser utilizado por Paulo para dar para a gente a ideia da relação do homem com Deus. Olha só o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 4, 1, 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados, oikonomos, está lá de novo aí, dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4, 1, 2. Aqui foi traduzido como encarregados, mas poderia muito bem ser dispenseiro, poderia muito bem ser mordomo. Lembra do princípio, eu vou puxar de novo esse princípio da palavra administrar, que é cuidar daquilo que não é seu. De quem são os mistérios? De Deus. Nós somos encarregados, nós somos administradores dos mistérios de Deus. Assim, nós temos a oikonomia cristã, ou a mordomia cristã, né? Quando Paulo diz que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus, nós somos administradores dos mistérios de Deus, a gente vê nascer esse princípio da mordomia cristã, que é uma aula só dela, né? É uma matéria muito completa, muito bacana de se estudar. Só uma pincelada, a economia, né, cristã, ou a mordomia cristã, vai tratar da administração dos bens que Deus colocou nas nossas mãos. Lembra? O administrador cuida de bens que não são seus. Mordomia cristã é cuidar dos bens de Deus. Agora, olha só que interessante, os bens que são de Deus e que nós apenas administramos. Olha só, nosso corpo, nossa família, nossa igreja, nossos amigos, nosso tempo, nossos talentos, nosso dinheiro, nossas oportunidades e tantas outras coisas. Perceberam que interessante isso? De que a gente acha que esse corpo nos pertence. Tem gente até que diz meu corpo, minhas regras. A gente vai prestar conta de tudo isso. A gente vai prestar contas para Deus da maneira que administramos o nosso tempo. É o princípio da parábola dos talentos. Embora lá o talento, lá, a palavra talento não está ligado à ideia de talentos como de saber fazer alguma coisa, mas sim é uma medida, né? O talento que a gente fala aqui, que eu estou querendo dizer aqui, é exatamente tudo aquilo que nós fazemos, nós iremos prestar contas a Deus. E Deus vai querer ver o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, com o nosso corpo, com a nossa família, com a nossa igreja. O que nós vamos devolver para Deus? Será que nós vamos pegar todos esses bens que são de Deus, vamos enterrá-los? Ou será que vamos transformá-los, multiplicá-los, para que Deus possa falar para a gente, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei? É uma matéria muito interessante, eu recomendo você dar uma pesquisada, estudar um pouquinho sobre mordomia cristã, porque é muito, mas muito importante. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as lições práticas da administração segundo a Bíblia. A gente vai usar por base aqui agora aqueles princípios da administração. Lembra quais são? Planejamento, organização, delegação e controle. São princípios que são universais para quem trabalha com administração. A gente vai tentar verificar se esses princípios são compatíveis com a Bíblia. Se há na Bíblia o entendimento de que esses princípios podem ser utilizados ou se eles têm que ser deixados de lado. Vamos lá? Primeiro vamos analisar aqui o planejamento. Olha que texto interessante. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Lá em Lucas 14, 28 a 30. Percebeu que o princípio do planejamento está na Bíblia? Se alguém começa a construir
sem pensar naquilo se ele vai conseguir chegar até o final, é um tolo. Como é que a gente pode pegar situações da nossa vida, pensar em fazer coisas, seja na nossa vida material, seja na nossa vida familiar, seja na nossa igreja, seja em qualquer área da nossa vida, a gente pensar em chegar em algum lugar sem saber se vamos conseguir chegar lá, sem planejar. Lembra o que o planejamento faz? O planejamento, ele determina um objetivo. E não apenas isso, mas o planejamento te ajuda a se organizar para poder alcançar esse objetivo. E te ajuda a ver se você tem recursos para isso. É o que está escrito ali. Como é que você vai começar a construir uma casa se não sabe se vai ter recursos suficientes para terminá-la? Então a gente começa a ver que planejamento é sim um princípio bíblico. O segundo é organização. Olha o texto. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 50, de 100 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. Marcos 6, 39 a 42. A pergunta é simples. Será que todos eles poderiam comer à vontade se não fosse a organização? Ainda que Jesus tivesse feito um milagre de multiplicar pães e peixes, imagina esse povo se estapeando, querendo peixe. É meu, como é que vai ser? Aquela correria, perdeu a criança para lá e como é que fica? Não, Jesus vai pegar um princípio básico e fala para os discípulos, organize o povo. Divide em grupos. E vamos colocando certinho, cada um, vai chegar a hora de todo mundo. Observa que interessante, né? O mais difícil, Jesus fez. Multiplicar os pães. É um milagre. Jesus fez. Ele não poderia ter orado e o povo se organizar sozinho? No entanto, Jesus ele vai chamar os discípulos e falar, organizem o povo. Mostrando para a gente que determinadas coisas somos nós que temos que fazer. Organização é uma delas. Não tem orar para pedir para Deus para organizar o povo. Sou eu que tenho que falar, botar a mão na massa. Jesus é que dá ordem, vai lá e faça. Você não precisa esperar, será que Deus quer? Será que... Não, Deus quer. Deus quer organização. Deus quer que a coisa funcione, Deus quer que a coisa aconteça. Deus não quer bagunça, Deus quer decência e ordem. Então a gente já vê mais o princípio. Organização é sim um princípio bíblico. O terceiro é a delegação. E esse texto é tremendo. É muito utilizado por aí. Olha só. Escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem o suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Êxodo 18, 21 e 22. Quem está falando isso é Jetro, sogro de Moisés. Moisés está lá sentado o dia inteiro, de manhã até a noite, resolvendo o problema do povo. E o povo de pé, esperando, cada um esperando a sua vez. Ah, Moisés, que o menino ali, ele deu um cascudo no meu filho. Ah, Moisés, porque o outro ali derrubou a minha barraca. Então, aquela situação, Moisés é consumido pelos problemas do povo. E aí chega Jetro e fala, Moisés, você está fazendo uma boa ideia. Você precisa delegar. Você precisa escolher líderes. Imagina só um pastor numa igreja tendo que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Fica na portaria para receber os crentes, leva a pessoa para se sentar, coloca a pessoa no lugar, depois ele vai lá e sopra e inicia o culto, ele pega o microfone, ele canta, ele mesmo toca o teclado enquanto canta, depois ele vai lá e vai pregar, ele vai tirar oferta, ele recolhe a oferta do povo, ele sai para contar. Vai ficar doido. Vai cuidar do departamento infantil, ele também cuida do departamento da escola dominical, não tem como. Um pastor ele precisa delegar líderes, pessoas que sejam capazes, pessoas tementes a Deus, para que possam trabalhar.
É o princípio da delegação. Agora, há uma coisa muito interessante nesse texto. Quem é Moisés? Moisés é um camarada que é escolhido por Deus para liderar o povo, para retirar o povo do Egito com mão forte. Deus tira o povo do Egito com mão forte, mas Moisés é um líder que vai lá e abre o Mar Vermelho. Sob a ordem de Deus, mas é ele que abre. Moisés é o camarada que fala com Deus face a face. Moisés é o camarada que recebe as tábuas das leis. É o legislador de Israel. E quem é Jetro? É o sogro de Moisés. Tá bom. Não tem nenhum adjetivo maior do que esse para Jetro. No entanto, o grande Moisés, o grande homem de Deus, o grande servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, capacitado por Deus, ele para e ouve o conselho do seu sogro. Olha que lição tremenda para nós. O fato de termos sido chamados por Deus para estar à frente de um trabalho, de fazer alguma coisa que outras pessoas não estão fazendo, de termos o Espírito Santo em nós, de termos intimidade com Deus, não significa dizer que não somos capazes de ouvir um conselho. E podemos negar nossos ouvidos para um bom conselho. Moisés dá essa lição. A gente não tem que parar com esse negócio de achar que pode fazer tudo sozinho. Por que uma pessoa que não é tão espiritual quanto eu não pode me dar um bom conselho? Essa é uma lição tremenda que a gente aprende aqui com Jetro e Moisés, nesse episódio que mostra pra gente que a delegação também é um princípio divino. E a gente tem o último, que é o controle. Olha o texto, que é a parábola dos talentos, né? O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia. Agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Mateus 25, 20 e 21. Eu gosto dessa versão, é da Bíblia, Nova Versão Transformadora. É muito interessante o linguajar, que ajuda muito no entendimento, né? Observa só. O que é o controle aqui? Controle é verificar o andamento das coisas e cobrar resultados. Se a coisa não está indo bem, corrigir. Se a coisa está indo certinho, estimular. Chegou ao resultado? Qual é o resultado? O resultado foi bom? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco? Vou te colocar sobre o muito. É um reconhecimento, é chegar a dar mais oportunidades. E não apenas isso, ele fala lá, venha celebrar comigo, vamos celebrar juntos. Controle, ele tem essa característica. Quando você cobra da pessoa o trabalho e essa pessoa faz o bom trabalho, ela precisa ser recompensada. Eu já falei isso aqui numa outra aula, que aquela linha, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, isso é conversa. Quem trabalha quer reconhecimento. Não quer bajulação, mas quer ser reconhecido sim. Fez um bom trabalho, servo bom e fiel. Isso aqui é reconhecimento. Você foi fiel no pouco. Agora se prepare porque tem mais trabalho para você. Mas vamos celebrar. Porque você tem você vai receber essa bênção porque você fez um bom trabalho. Isso é controle. A gente observa que controle também é um princípio bíblico. Muitos outros textos poderiam ser citados sobre o assunto, sobre controle, sobre planejamento, sobre organização, sobre delegação. Tem um monte de texto mostrando assim para nós que estes princípios, que princípios? Planejamento, organização, delegação e controle são princípios anteriores a quaisquer pensamentos modernos. Achando que esses bambambãs aí da administração que inventaram isso? Claro que não. Eles só perceberam como a coisa tem que ser feita, colocaram numa frase. Mas a gente vê na Bíblia que Deus já sabia disso há muito tempo. Há muito tempo. E por isso qualquer administrador que trabalha na igreja, ele pode utilizar esses princípios sem medo, porque são princípios bíblicos. Ok? Continuando, agora a gente vai falar sobre o dom de administrar. Eita, Ivan, peraí. Eu conheço o dom de profetizar, eu conheço o dom de língua, mas eu nunca ouvi falar em dom de administrar. Tem isso na Bíblia? Calma, a gente vai chegar lá, tá bom?
Embora existam muitos cursos de faculdade para poder formar administradores, a Bíblia nos mostra muitas pessoas que são verdadeiros doutores em administração e que nunca sentaram no banco de faculdade. Como eu falei, né? José no Egito, Daniel na Babilônia e tantos outros. Obviamente, eu não estou dizendo aqui para você, ó, não precisa buscar um conhecimento formal. Não é isso. Busque, faça uma faculdade, vai estudar administração, não tem problema nenhum. Isso é bênção para a tua vida. Mas o que a gente percebe, o que fica claro, é que esses grandes personagens bíblicos, esses doutores em administração da Bíblia, eles receberam de Deus o dom de administrar. Eles não têm formação formal. É um dom dado por Deus. Mas, Ivan, você não me convenceu, eu quero um versículo. Onde está dizendo na Bíblia que tem isso? Vamos lá ver aqui. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e em terceiro lugar mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda e os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 1 Coríntios 12, 28. Ivan, na minha Bíblia não está escrito isso. Na minha Bíblia está escrito governos. Exatamente. Essa tradução da NVI, ela pegou uma palavrinha que é traduzida como governo e traduziu como dom de administrar. E que palavra é essa? É kuberneses. Essa palavra significa governo, direção ou administração. A ideia aqui é de um timoneiro. Sabe o que é o timoneiro? Aquele camarada que dirige o barco. Ele não é o capitão. Ele não determina a direção. Ele apenas guia o barco de acordo com a orientação do seu capitão. Lembra do conceito de administração, que é cuidar de algo que não é seu? É exatamente isso. O sentido aqui é de alguém, de um piloto de um barco, de um timoneiro. Alguém que está ali, vai dando a direção, pega o leme e determina a direção do barco de acordo com a orientação recebida. Então a gente percebe que o dom de administrar é a capacitação dada por Deus para dirigir pessoas e utilizar recursos de forma eficiente, visando o alcance de metas estabelecidas. Esse é o dom de administrar, que Deus dá. Deus dá para cada um os dons de acordo com a maneira que Ele quer dar. Para alguns, Ele dá o dom de administrar. Alguém que tem um dom de administrar é alguém que pensa nos problemas da igreja e busca por soluções. Ele não olha para os problemas e simplesmente aponta. Está errado. Olha lá. Não é assim que se faz. Olha só. Isso não. Ele vê os problemas, analisa os problemas e quando ele vai conversar com o pastor, ele já vai com a solução na mão. Pastor, olha, eu vi essa situação. Não está legal. O que o senhor acha disso, disso e disso e disso aqui? O pastor vai, nossa, você já veio com a solução? Isso é uma característica de quem tem um dom de administrar. Outra característica, ele colabora no planejamento e desenvolvimento dos trabalhos. Ele não é só o cara que vai chegar e falar assim, é assim que tem que fazer. Ele vai falar, é assim que nós temos que fazer. Ele se inclui. Quem tem o dom de administrar não quer ficar parado. Ele gosta de ver a coisa acontecer. E ele acredita que ele tem que participar disso. Ele colabora no planejamento e no desenvolvimento dos trabalhos. Vamos para frente, vamos correr atrás, vamos fazer. Ele estimula, ele está ali para isso aí. O que mais que ele faz? Ele gosta de organizar, calcular custos, otimizar tempo e determinar alvos. É a pessoa que muita gente chama de o chato. Não que a pessoa seja chata, mas é porque geralmente quem gosta dessas coisas, de tudo organizado, calculado, certinho, como as coisas têm que funcionar, ele é metódico. E o metódico geralmente é confundido com o chato. Porque o metódico ele vai lá, vai ver o que é que precisa ser feito para que o negócio dê certo. Ele não vai a moda, vão-se embora, se joga lá, vai, o que foi, o que não foi, acabou. Não. Ele vai lá e pensa no que vai fazer. Ele planeja, ele organiza. É a característica do quem tem o dom de administrar. Ele busca fazer parte da solução e não do problema. Lembra? Aquele princípio de buscar a solução. Ele não é a pessoa que vai arrumar problema para o pastor. Na verdade, ele vai estar vendo o problema se agigantando e ele vai chegar, pastor, a gente tem que resolver isso aqui.
Ele vai chegar, não vai fazer parte do grupo que quer a panelinha para estragar as coisas. Não, ele quer chegar e olha, isso aqui não é legal. Ele está vendo que aquilo não contribui para o bem da igreja. Por quê? Porque a característica do administrador é pensar e visualizar o alvo. E ele sabe que o alvo é a missão da igreja, é cumprir a missão da igreja. Então ele observa que determinados problemas são nocivos para chegar a esse alvo, ele não quer fazer parte disso. Ele quer fazer parte da solução, ele quer que se resolva. O que mais? Ele deve estar sempre em sintonia com a liderança. Tem que falar a mesma língua. Ele vai chegar junto com a liderança e vai conversar de forma que se entendam. Ele nunca vai extrapolar. Por quê? Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui já já. Que são as coisas que um administrador não deve fazer. Ele tem que estar em sintonia com a liderança, sabe por quê? Porque uma das coisas que ele não deve fazer é atropelar a liderança. Pode acontecer de um administrador ter por conta do dom que recebeu, ter uma capacidade administrativa maior do que o seu líder. Pode acontecer? Claro que pode. Ele gosta das coisas organizadas e às vezes o líder não é. O líder está lá liderando, mas ele não tem o dom de administrar. Pode acontecer? Pode. E aí o que acontece? O que acontece é que o administrador não pode atropelar a liderança. Não pode tomar a frente do pastor. Não pode achar que o pastor tem que ser substituído só porque não está fazendo aquilo que ele acredita. O nome disso é rebeldia. E rebeldia é pecado. A palavra vai dizer que o pecado de rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Ah, mas Ivan, poxa, eu sei o certo, já conversei com o meu pastor e ele falou para não fazer. O que eu faço? Não faça. Obedeça o seu pastor. Simples. Ah, você não está satisfeito? Chega o pastor. Pastor, olha, realmente não está dando para eu ficar aqui. Estou indo para outra igreja. Não há problema nenhum. Agora, nunca atropele o pastor. Nunca se coloque contra a sua liderança. Seja sempre uma voz que vai ajudar no crescimento, ajudar na orientação. Seja um Jetro. E chega para aquele que é o bambambam, que é Moisés, e dá o conselho. Mas nunca atropele o seu pastor. Nunca faça isso. O que mais que um administrador não deve fazer? Ele não ouvir conselhos por achar que é o dono da verdade. Isso é um erro que ele comete. Eu não vou ouvir, não. Eu sei o que eu tenho que fazer. Imagina, Moisés está lá. O Jetro? Quem é Jetro? Tu já subiu no monte lá, Jetro? Tu subir lá, tu morre. Já entrou na tenda? Já viu a glória de Deus? Jetro, eu já fiz tudo isso. Mas tu tem as tábuas contigo aí? Tu tem uma cópia da tábua contigo aí? Deus te deu? Jetro, tu não tem nada disso não, Jetro. Então, ó, quietinho, deixa que Moisésão aqui sabe o que tem que fazer. Eu não vejo ele fazendo isso. Um erro grave que alguém que tem o dom de administração pode cometer é exatamente esse. Por ele saber como deve ser feito, por ele entender o caminho que deve ser tomado, ele acha que ele pode resolver tudo sozinho. Ele pode chegar assim, eu não quero saber não. Não, fica tranquilo. Deixa comigo. Pode deixar que eu mesmo bato escanteio e corro para a área para cabecear. Não dá. Um administrador não pode cometer o erro de não ouvir os conselhos por achar que é o dono da verdade. O que mais que ele não pode fazer? Não deve valorizar mais os projetos do que as pessoas envolvidas nele. Isso aí é colocar os bens, as coisas acima das pessoas. Lembre-se sempre, pessoas foram feitas para ser valorizadas e os bens foram feitos para ser usados. E não o contrário, não é para usar as pessoas e valorizar os bens. Então o erro que alguns administradores podem cometer é exatamente esse. Valorizar o processo. Não, a gente tem que chegar, a gente tem que fazer, e a fulana não está se encaixando? Substitui, bota outra. Não é ninguém. Quando, na verdade, aquela pessoa às vezes precisava de uma palavra, precisava ser orientada, precisava de um cuidado especial. Então, mais importante do que o projeto em si, que você possa estar fazendo na sua igreja, são as pessoas que estão envolvidas nele. O que mais que ele não deve fazer? Arrumar inimizade com pessoas desorganizadas. Isso aqui é complicado, né? Quantos timoneiros tem num barco? Só um. O restante não é timoneiro. O dom, Deus distribui a cada um como quer, da maneira que ele quiser. É a multiforme graça de Deus.
Então, às vezes, você vai chegar na igreja e só tem você de administrador lá, o restante é tudo desorganizado, o restante é tudo da moda, vão-se embora. E aí que você vai fazer o quê? Vai estapear todo mundo? Eu que sei, vai sair arrumando briga, confusão? Claro que não. Tem que ter o bom senso, de saber conversar, de saber levar, de saber explicar. E vai ter vezes mesmo, infelizmente, vai ter que abrir mão. Porque algumas pessoas simplesmente não querem aprender. O que mais aqui? Colocar princípios seculares acima dos princípios espirituais. Isso é um erro terrível, porque pode prejudicar e muito a vida cristã do administrador, porque ele pode achar, não, olha só, eu conheço os princípios, os fundamentos, eu conheço as leis, eu conheço. Os princípios bíblicos ele vai deixando de lado, a questão espiritual ele vai deixando de lado, ele vai perdendo o alvo, que é a missão da igreja, e começa a achar que o alvo pode ser outras coisas. Lembra que eu falei na outra aula? Ainda que se use os princípios corretos, se o alvo não estiver bem determinado, você vai chegar no lugar errado. Então, ele precisa ter na mente que mais importante que qualquer princípio secular são os princípios espirituais. Muitas pessoas foram capacitadas por Deus com o dom de administrar, né? Como eu falei, Noé, Moisés, Josué, Daniel, José, Davi e tantos outros. Essas pessoas são exemplos nítidos da capacitação de Deus. Hoje, a igreja necessita de pessoas dispostas e capacitadas por Deus para a realização da sua missão. Cabe a cada um de nós a tarefa de buscar com zelo os melhores dons. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12:31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí o segredo. Um caminho mais excelente ele vai aparecer quando buscarmos os melhores dons. Quando pegarmos esses dons que Deus nos dá e usarmos com sabedoria para abençoar a sua obra. Amém? Bom, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Semana que vem, se Deus quiser, estou de volta aí com vocês, tá? Fique com Deus. Até a próxima e paz.